Olá, eu sou a Metoyan e você está aqui neste meu canal de leituras virtuais mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então vamos lá falar aí desse tema. É um tema de autoconhecimento que fala sobre o seu desafio, tá? É o desafio, no caso, que você tem neste momento na sua vida. Quando eu falo a palavra desafio, eu estou falando no caso, qual é aquela característica ou aquele comportamento, aquela forma, né, aquele ponto de vista, aquilo que está às vezes atrapalhando para que você possa ter uma melhor prosperidade na sua vida, que seria um alinhamento com o seu propósito, uma melhor resposta aí dos eventos que acontecem na sua vida, mais contentamento em geral com as situações que acontecem, enfim, né? Realmente prosperidade aí, tá bom? Então, o que está atrapalhando, está dificultando, está desafiando para que isso aconteça, tá? Então, eu vou te passar qual seria esse desafio do momento e como superá-lo, tá bom? Que as cartas que falam desafio, elas também falam sobre como superar essa situação, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui para escolher a pedrinha número 1, que é a pedrinha cinza. Pedrinha número 2, que é a pedrinha amarelinha. E a pedrinha número 3, que é a pedrinha laranjinha. Analise qual é a opção que você mais se conectou, tá bom? Eu vou começar aqui por essa primeira, mas se você tiver dificuldades para escolher, peço que leia a descrição, que lá tem um vídeo que eu explico melhor como você faz para escolher, porque esse momento é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Tirar essas pedrinhas aqui. E vamos começar pela pedrinha cinza, pedrinha de número 1. Olá, você, da opção número 1. Vamos ver, né, qual é o seu desafio do momento, como eu falei no começo do vídeo. Esse desafio é só dessa situação agora, então pode ser um comportamento, pode ser um ponto de vista, pode ser uma forma de sentir, às vezes, as coisas. Enfim, podem ser várias pequenas questões aí que podem estar atrapalhando para que você tenha mais prosperidade, tá bom? Então, vamos falar qual é o desafio do momento e como superá-lo. Vamos lá. Baralhando bem direitinho aqui. Lembrando que é um tema de autoconhecimento, tá bom? Pegue apenas o que faz sentido na sua situação. Bom, temos aqui um 8 de copas na energia negativa, energia positiva, a torre, e o 10 de copas, tá? No centro da tiragem aqui. Bom, o que eu posso dizer, né, sobre o seu desafio? Aqui parece que o grande desafio tá sendo provavelmente controlar emoções, desapegar de emoções ou de pessoas ou de situações, conseguir plenitude emocional, mesmo quando você precisa se desligar, sair de uma situação, se desgarrar, se afastar. Você pode estar com uma dificuldade aqui bem significativa, tá? Me parece bastante significativa por conta da energia do 10 de copas. Então, o 10 de copas é uma carta de plenitude emocional. Se ela vem aqui como sendo o seu desafio, me indica que você tá realmente numa situação emocional neste momento muito delicada, tá bom? E mesmo a energia geral das cartas aqui me falam isso, tá? Me parece que você tá passando por um momento emocional muito difícil. Inclusive, sinto muito por qualquer coisa que você tenha vivido aí nesse período. Mas saiba que, assim, existe aqui uma dificuldade de desapegar, de deixar, às vezes, uma situação, né, para trás, de procurar se reinventar,
de procurar uma situação melhor para si. Você pode ser uma pessoa que às vezes até se abandonou, sabe? Quando a gente tem aquele sentimento de, deixa pra lá, nem vou buscar nada mesmo, porque tá bom assim, você... É aquela coisa da pessoa às vezes falar que tá tudo bem ficar na infelicidade, sabe? E isso aqui pode ser realmente bem prejudicial pra você, né? Então, eu diria pra tomar bastante cuidado com esse seu momento, porque ele precisa de atenção. Inclusive, aqui pode ser necessário que você procure, busque ajuda. A torre aqui no positivo me fala disso, de você poder, talvez, ter que procurar instituições que, inclusive, cuidam dessa questão emocional. Então, às vezes, pode ser médicos, pode ser terapeutas. Às vezes, pode ser alguém que você confia, né? Então, assim, aqui existe essa necessidade, talvez, tá? De você precisar fazer este movimento, de sair de uma questão que fica só no plano das suas emoções, no plano do que é interno seu, do que é íntimo, e sai para um patamar de ajuda externa, de algo que você procura auxílio que não está em você. Porque aqui me passa uma sensação realmente de uma dificuldade de você mesma com as suas próprias emoções. Inclusive, você pode estar num quadro, às vezes, né, de uma depressão ou alguma ansiedade ou algo assim. Mas lembrando, aqui eu não vou fazer diagnósticos, tá? Tô falando de possibilidades, de coisas que você pode estar passando. Porque você pode ter outras questões, né? Porque existem, por exemplo, desregulações hormonais que podem causar problemas emocionais, né? Existem várias possibilidades, às vezes não é só uma questão emocional, né? E eu não sou médica, então não vou diagnosticar, mas aqui, pela situação, pode ser que você esteja realmente num quadro que precise de auxílio, realmente, de uma instituição, de alguém, de uma outra pessoa, de alguma outra situação, tá? Que não seja só dependendo de você regular suas emoções, de você fazer escolhas emocionais diferentes. Às vezes, apoio aqui da família, inclusive, pode ser necessário. Aqui tem uma energia forte de família. Então, às vezes, você é uma pessoa que na família pode ter médicos ou terapeutas, e aí as pessoas têm contato. Ou então, você pode ser uma pessoa que tem uma família que seria um apoio para você, que te ajudaria realmente se você demonstrar que você precisa dessa ajuda, tá bom? Então, aqui tem uma energia, porque você tá com dificuldade de ultrapassar essa questão, de deixar, de controlar essas questões emocionais. E aqui também não descarto a possibilidade de algumas pessoas estarem com problemas na família também, tá? Existe possibilidade aqui. Algumas pessoas, por exemplo, podem ter dificuldade de se desgarrar da família. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um relacionamento, quer casar, quer sair da casa dos pais, mas aí fica naquele sentimento de não consigo fazer isso, né? Não consigo deixar para trás, não consigo, né? Sendo que assim, tem momentos da vida que é necessário a gente desapegar. Então, se qualquer movimento aqui que seja de desapego, deixar uma relação, deixar um emprego, deixar uma situação, que seja, qual ela, né? Deixar a família, aqui está tendo uma dificuldade muito grande, que está afetando bastante o emocional. E isso não te está trazendo benefícios, né, para você como pessoa. Então, procure ajuda. E aqui a torre também é um chamado de reestruturação emocional. Então, assim, é bem possível que você, nesse momento, esteja sentindo que a sua vida está se rompendo justamente em uma situação que poderia ser um alicerce para você, né? E aí, só que ela estando no positivo me fala de que esse alicerce que está se rompendo, na verdade, é para crescimento, é para algo que vai se romper e para um ganho, no fim das contas, né?
E é um ganho emocional significativo. Então, assim, você deixando essas questões, conseguindo desapegar, conseguindo ultrapassar essa fase que é difícil, que é complicada, você consegue, no caso, se reconstruir emocionalmente. Mas você precisa passar primeiro pelo rompimento, né? Pelo desapego, por derrubar a estrutura que tem hoje para você poder construir uma nova melhor. Então, aqui a torre está falando sobre você conseguir conceber as situações da sua vida, né? Principalmente no que tange a questões emocionais que te afetam emocionalmente de forma muito profunda, como uma construção que ela não necessariamente precisa ser para sempre, né? Que a torre aqui no tarô é uma carta de uma torre caindo, né? Então, algo que foi construído e que em algum momento cai. E ela muitas vezes cai porque ou não foi construída de uma forma tão certinha, teve algum alicerce ali que não foi colocado da melhor forma, às vezes foi construída em um lugar que ela não consegue levantar, né, ficar se sustentando o próprio peso, enfim, aqui pode ser N situações. Mas, seja como for, essa carta aqui, no positivo, é uma carta que traz uma transformação, né, de uma situação que ela existe, que pode ser uma coisa, às vezes, que pode te pegar desprevenido, mas que vai ser importante para a sua realização emocional depois. Então, saiba que, assim, coisas na vida, da mesma forma que a gente constrói, a gente pode desconstruir, e tá tudo bem. Isso é importante, naturalizar isso, né? Mesmo a carta do 10 de copas me fala da aceitação, às vezes, de algumas coisas, né? Pode me falar da gente aceitando as coisas como elas são e sendo feliz com a maneira como elas são. Então, é preciso um chamado importante de você fazer essa reflexão de que também tá tudo bem, às vezes, se reconstruir, tá tudo bem você ter que deixar para trás alguma situação e ter que, de novo, colocar tijolinho por tijolinho, devagarzinho. E só que aí, em busca o quê? De uma construção, que seja mais firme, que realmente te leva para o contentamento, porque a situação a qual você está apegado hoje ou apegado não te leva para esse contentamento, tá? Aqui tá claro que não leva. Você não consegue deixar para trás porque você tem o apego, tem a questão da dificuldade, tem o que já foi construído, tem a dificuldade porque tem uma questão de importância para você, mas não te traz o verdadeiro contentamento. E o sofrimento vem disso. Porque você gosta, você quer, você prioriza isso, você gostaria que funcionasse, mas não funciona. E só que aí você continua forçando e isso dificulta bastante para você, tá bom? Então, faça esse movimento de pedir ajuda, de procurar, né, ajuda principalmente emocional. Faça esse movimento de naturalizar que construções, elas vêm, elas são levantadas e às vezes elas têm que ir, às vezes tem que reformar alguma coisa, faz parte da vida, mas você pode sempre construir algo novo, tá? A torre no positivo com 10 de copas me fala isso, e algo novo que pode ser, inclusive, muito melhor e muito mais benéfico para você de forma geral, tá bom? Então, fique bem, se cuide, tá? Sei que essa opção aqui foi um pouquinho difícil. Então, agradeço você por estar aqui nesse vídeo comigo, e se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe, dê like e se inscreva no canal, tá bom? Vamos lá, então, para a pedrinha número 2. Pedrinha amarela. Olá, você. Vamos lá fazer aqui essa leitura sobre qual seria o desafio do momento na sua vida. No caso, é para ver qual é o desafio de agora, que está impactando aí na sua prosperidade, para que você tenha uma melhor resposta aí das situações, né, da vida a você, para que você tenha mais contentamento, se sinta mais em paz, mais alinhado com o que é o seu propósito de vida. Lembrando que podemos falar aqui de comportamentos, sentimentos, pontos de vista, situações em geral, e também terá aconselhamento sobre como superar esse desafio do momento, tá bom? Vamos lá. Pedrinha
Rei de Copas, Ás de Copas, Três de Ouros. Bom, a energia aqui da pedrinha 2, né? Qual é o desafio do momento? Olha, aqui o desafio do momento me parecem interações, né? Interações entre pessoas. Acredito que você possa estar com dificuldade de conciliar as questões que envolvem tanto o desenrolar do cotidiano e prático de interações sociais, de situações que você precisa resolver, ou que você precisa, ou em que você depende de alguém para que resolva. Você parece estar. Parece, inclusive, que a situação mexe bastante com o seu emocional. E isso pode estar aí sendo bem. Chateando bastante, né? Assim, te deixando bem. Sabe quando a gente tá desgostoso com uma situação? A gente tá assim, nossa, realmente isso aqui me aborrece. Me parece o caso aqui por conta desse rei de copas com o 3 de ouros, tá? Essa energia aqui me fala que o seu desafio no momento pode ser também, por exemplo, às vezes você é uma pessoa muito tímida e você tá com dificuldades sociais por conta da timidez. Então pode ser dificuldade no trabalho, dificuldade com apresentações, dificuldade com realmente desenrolar algo. Pode ser dificuldades também em grupos sociais, simplesmente, ou pode ser dificuldades dentro da família, de como conciliar as coisas entre os familiares, né? Às vezes mãe, um pai, ou um filho, ou uma esposa, ou um esposo, enfim, alguém que, às vezes, nessas questões cotidianas de como a gente tem que interagir, de como a gente tem que fazer para que as coisas funcionem. Aqui tem muito essa questão, essa pegada mais de situações que às vezes não funcionam em conjunto, sabe? E que isso pode estar sendo o seu desafio. Você conseguir fazer com que as coisas funcionem de uma forma mais tangível mesmo, né? Do tipo do cotidiano, do que é prático, do que tem que ser feito, de burocracia, de coisas que você pode estar com essa dificuldade de gerenciar isso, dificuldade de fazer com que as coisas se organizem de uma forma eficiente. E provavelmente tem a ver com outras pessoas também. Até esse rei de copas aqui, pode ser que tenha uma pessoa, seja homem ou mulher, tanto faz. Mesmo sendo um rei, não importa, não tem isso de sexo aqui, tá? Então, essa figura aqui pode ser, inclusive, pode ser que tenha uma pessoa que está impactando diretamente nisso, tá? E provavelmente uma pessoa com quem você tem vínculo emocional. É com quem você é obrigado, muitas vezes, inclusive, a interagir. Você não tem muito como correr. Aí, às vezes, pode ser família, às vezes pode ser no trabalho. Provavelmente aqui não deve ser muito em grupos sociais, tá? A não ser que seja um grupo social onde você tem muita dificuldade de se desvincular. Então, por exemplo, às vezes é um culto religioso do qual você faz parte, né? Uma religião que você está ali muito presente, aí você não consegue se desligar. Ou então você faz parte de algum tipo de empreendimento que você auxilia, às vezes é uma ONG, ou às vezes é um grupo social, às vezes é algum evento que você já organiza há muito tempo, enfim. Seja o que for, parece uma coisa que você teria dificuldade de se desligar, porque existe aí um vínculo, tá? E que isso tá e fazer isso funcionar, fazer isso acontecer tá sendo difícil. E se você não tem nada disso, provavelmente, então, é alguma situação social mesmo. Pode ser um grupo de amigos do qual você é muito, emocionalmente, você gosta muito, só que aí tem dificuldades ali das coisas funcionarem entre vocês, tá? E aí questões emocionais são as principais entraves. Às vezes existe uma pessoa que tá sendo o principal entrave porque ela é uma pessoa, às vezes, muito emocional. Pode ser que você não saiba, muitas vezes, também como controlar os seus sentimentos nessa situação. Essa situação mexe com os seus sentimentos de uma forma meio delicada, sabe? Atrapalha. Acaba sendo difícil de conseguir gerenciar isso, tá bom? Então, o seu desafio aqui parece muito, assim, tem a ver com questões internas, tá? Lógico, porque sempre tem. Mas ele tem uma raiz
parece, bastante externa também, tá? Porque tem muito de vir dos outros, das situações que estão de interações, né? Que você depende de interações para que as coisas funcionem. Então, assim, considerando essa situação aqui, existe o tarô aqui dizendo para que o importante aqui é que você faça dê um enfoque, na verdade, no seu emocional, tá? Principalmente, porque o Ás de Copas aqui como uma carta que representa o número 1, né? Me fala de você tentar priorizar um pouco a mais o seu lado na situação, tá bom? Porque pode ser que você esteja tão preocupado que as coisas funcionem, ou preocupada, né? Que as coisas funcionem de uma forma coletiva, que você pode estar, às vezes, esquecendo de como as coisas te afetam emocionalmente. Do tipo assim, sabe quando a gente deixa pra lá e a gente, até esse rei de copas aqui no negativo pode falar de você, né? Como eu falei, que fica instável emocionalmente por conta disso. Então, você precisa colocar um enfoque, trabalhar nas suas emoções e no como você gerencia e também priorizar suas emoções. Então, assim, às vezes pode ser que você seja uma pessoa extremamente colaborativa, e aí quando você vê os outros não colaborando, você fica muito aborrecido ou aborrecida, tá? É bem possível aqui. Então, tomar cuidado com essa energia de, às vezes, estar querendo fazer com que as coisas funcionem entre todo mundo, porque tem pessoas, às vezes, que o rei de copas aqui no negativo pode falar, que às vezes não colaboram. E não tem muito como você forçar. Quem quer colaborar, colabora. Quem não quer, não colabora. Então, aqui existe uma pegada de você não forçar, porque as coisas têm que vir de todos os... As pessoas têm que estar querendo fazer, né, funcionar. Então, é importante que você aqui, nesse Ás de Copas, dê foco. Coloque em foco em como você se sente também. E aqui eu não tô falando para você desistir de situações, tá? Não é esse o ponto. O ponto é que as coisas têm limite, né? De até onde você pode ir, até onde você consegue fazer, até onde você pode ajudar, até onde você pode auxiliar para que as coisas funcionem melhor. E passado desse ponto, o que você vai conseguir é o quê? Aborrecimento, um estado emocional de descontrole, enfim, a outra pessoa se aborrecendo com você, tá? Então, aqui precisa que você entenda que você precisa, às vezes, não deixar o outro fazer a parte dele de forma independente, e você focar em fazer a sua contenção emocional. Você focar em você... porque quando você faz isso, você abre mão do que você não controla, né? Que aqui seria basicamente isso, você abre mão do que você não controla, né? Que são os outros. Você consegue ter uma paz emocional, você consegue ficar mais leve, né, emocionalmente, consegue ficar mais aberto, às vezes até o que o outro pode achar da situação, porque, por exemplo, às vezes tem situações de interações entre pessoas que não funcionam, mas às vezes é porque a gente quer que as coisas sejam muito dentro dos nossos parâmetros, e às vezes o outro tem outra opinião, e aí as coisas não fluem, entende? E aí, quando você se recolhe um pouquinho, você deixa o outro também fazer a parte dele, às vezes o outro fica mais confortável e colabora mais, tá? Então, aqui tem um foco de você tentar ter uma leveza aí nessa questão, de se mostrar mais aberto também, aberta à interação de uma forma mais afetiva, né? E talvez às vezes menos prática, porque o 3 de ouros aqui no meio pode me falar que às vezes você pode ser uma pessoa que pode focar de forma muito prática nas coisas, né? E aí isso também, para pessoas mais emocionais, pode ser um problema, né? Então, assim, tentar dar uma abertura emocional nessa situação. Então, por exemplo, se for um problema em âmbito de trabalho, às vezes, participar de eventos ali que dão uma possibilidade de troca mais afetiva entre as pessoas pode ajudar. Às vezes, se é família, estar mais em eventos de família. Se é a igreja, por exemplo, que você frequenta, estar mais ali em eventos que são de celebração. Se mostrar mais aberto nesse sentido pode ajudar, tá? Mas aqui também há um chamado de controle emocional,
de você saber gerenciar as suas emoções, você também saber que o outro precisa fazer e não só você. Você saber que trabalhos em equipe, trabalhos ou interações entre pessoas precisam ser feitos por todos. E, por exemplo, se você é uma pessoa tímida também, aqui existe um chamado de você saber que interações entre as pessoas não são só sobre você, são sobre todo mundo. Porque muitas vezes o tímido, ele é tímido porque ele tem muito receio de como vão pensar sobre si mesmo, né? Sobre eu, nossa, eu sou muito tímido, como que a pessoa vai pensar que ela vai pensar de mim se eu fizer isso ou aquilo? Mas fique despreocupado, porque as outras pessoas também estão preocupadas com como os outros vão pensar sobre elas. Então, muitas vezes, não tem que se preocupar tanto assim com você, com como vão te olhar, ou como vão reagir a você, ou como vão interagir com você. Porque aqui a energia controle aqui os seus sentimentos, esteja mais aberto, não fique com tanto receio das interações, não veja as interações de uma forma tão mecânica, né? Porque o tímido às vezes também pode ter essa visão meio mecânica, tipo, se fizer X, vai com certeza acontecer Y, sabe? Aí não faz. Então, tomar cuidado com esses pensamentos, tá bom? E aí, em outros âmbitos, realmente o desafio está sendo a interação. E é preciso esse foco no emocional, em controlar, em também focar em você e não tentar controlar tudo. E quando uma pessoa não é colaborativa, aceitar, tá? Que às vezes tem pessoas que não colaboram. E aí você faz a sua parte. O Ás de Copas aqui tá falando, faça a sua parte. Independente de quem não faça. A sua parte você faz. Independente do outro, tá? Porque aí o outro, se e quando ele quiser, ele vai fazer, tá? E você não é forçando, não é querendo fazer as coisas funcionar de forma, né, mais assim, rígido, às vezes engessada, que você vai conseguir fazer funcionar. Você vai fazer funcionar, muitas vezes, muito mais você fazendo a sua parte, demonstrando abertura, estando presente, se mostrando aberto ou aberta, estando ali disponível emocionalmente na situação, do que querendo funcionar de forma, fazer uma coisa extremamente bolada, que todo mundo tá super integrado ali, a chance é menor. Então, só se abre e faça o seu, que aí as coisas provavelmente vão fluir melhor, tá bom? Então, é isso. Essa foi a tiragem de número 2. Agradeço sua presença aqui comigo. Se você gostou, peço que você se inscreva no canal, dê like e compartilhe esse vídeo, tá bom? Obrigada pela sua presença. Vamos lá, pedrinha laranja de número 3. Olá, pedrinha laranja. Vamos lá fazer essa tiragem, entender qual é o seu desafio do momento, como que essa situação aí de comportamento, de sentimento, de ponto de vista, posicionamento, o que está podendo atrapalhar a sua prosperidade, está desafiando a sua prosperidade, que não seria uma fluidez melhor sua com seu propósito, com um contentamento maior com as situações, com as circunstâncias. Enfim, vamos descobrir e aí também vou dar um aconselhamento de como você faz para superar essa situação, tá bom? Vamos lá, pedrinha laranja. Lembrando para pegar apenas o que fizer sentido para você, porque são tiragens gerais, então elas são bastante... são muitas energias, né? Então tem muita coisa, às vezes, para falar. E às vezes nem tudo vai ressoar com você. Bom, pedrinha laranja, vamos lá. Aqui existe uma energia bem forte para mim de talvez alguém que pode ser muito elétrico ou elétrica, aquela pessoa ligada no 220, talvez alguém que... E se você não se comporta assim, você pode ser internamente assim, tá? A pessoa que talvez tá vivendo hoje pensando daqui a 10 anos, né? Todos os dias o que você vai fazer, né? Mais ou menos isso. Pode ser que você seja uma pessoa muito... Ou que você esteja neste momento, né? Vivendo uma sucessão de situações que
E tem uma energia aqui forte de eventos sociais, de sair muito, talvez de estar muito presente em situações que demandam uma energia de interação, ou de estar em grupos, ou de estar em festividades, ou estar em celebrações, ou às vezes estar vivenciando eventos significativos, às vezes são, por exemplo, eventos familiares, enfim. Aqui existe uma energia meio forte de algo que pode estar acontecendo de forma meio incessante, ou tudo muito rápido. Me parece aqui que talvez você seja uma pessoa que se movimenta na vida, ou que faz as coisas de uma forma muito rápida, muito acelerada, entende? E aí, assim, pode ser que você nem veja, possa ser que você nem aproveite, talvez, os eventos da vida, né, que são significativos. Na verdade, me pareceu bem isso agora. Que você sabe quando a gente vê a vida passando, porque é tanta coisa, a gente tá numa rotina louca ali, e a gente não consegue desfrutar de forma adequada das coisas, no tempo delas, da maneira delas, com calma, sabe? Se sentir. Então, por exemplo, você pode estar vivendo essa loucura que eu falei, né, de muitos eventos e muitas coisas, mas também pode ser simplesmente aqui também uma questão de rotina. Uma rotina extremamente maçante e só que assim acelerada, aquela rotina que não te deixa, não dá espaço para pensar. Que essas duas energias aqui me falam, né, de possibilidade de rotina que é muito desgastante, porque é muita coisa para fazer, pouco tempo, né, poucas horas no dia aí, 24 horas não dão conta, e você fica aí ligado no 220, porque não tem outra opção, e aí acaba que vários eventos da sua vida, ou vários momentos, ou coisas que são importantes que deveriam ser celebradas com calma, que deveriam ser vividas com mais cuidado ou com mais atenção, dar mais enfoque a elas, colocar o devido peso né, no que elas têm, e mesmo, ou às vezes vivê-las com a leveza que elas necessitam, né? Às vezes só delas estarem ali acontecendo e você apreciá-las, ter tempo para apreciá-las de verdade, não está acontecendo. Então aqui, para mim, parece que você precisa dar uma atenção mais a momentos especiais, ou então mesmo construí-los, fazê-los acontecer, vivenciá-los com mais, sabe, com mais desfrute, né? Sabe quando a gente coloca uma comida na boca e a gente come devagar, apreciando, com cuidado, analisando o que a gente está sentindo. Não é isso que tá acontecendo. Aqui é tipo assim, arroz, feijão e frango, com o alface e o tomate, tudo na mesma garfada, comendo de forma rápida, aquela coisa louca, entende? É assim, não tem desfrute, não tem nada, tá sendo... Pode ser que é uma coisa que você tá vivendo no momento que você não consiga nem conceber como você faz para você viver de uma forma um pouco diferente, né? Porque às vezes realmente a vida é um pouco ingrata em alguns momentos com a gente. Então, assim, eu sei que você pode estar pensando, meu Deus, mas eu não tenho outra opção, né? É como eu tô vivendo, é a minha rotina, a maneira como as coisas estão indo. Mas, às vezes, assim, analisa bem, tá? Porque o chamado aqui desse baralho, dessa opção, é para você analisar muito bem se realmente não há o que você possa fazer para desacelerar. Você vê que aqui é uma carta de aceleração e aqui é uma carta de forma bem passiva, energia interna, pensamento, reflexão, sabedoria, né, que a gente leva com a gente. Então analisa muito bem se você não tem o que fazer mesmo, porque aqui me diz que talvez tenha o que fazer. Às vezes você precisa, por exemplo, encerrar alguns tipos de hábitos, né? Algumas coisas que já se consolidaram como coisas que precisam ser feitas daquela forma e acabou. Às vezes não é assim. Que aqui é 4 de paus com o eremita, pode me falar que se você analisar e pensar, pode ser que tenham essas estruturas
que podem não ser necessárias. Às vezes você tá ali fazendo por uma tradição, sabe? Por uma coisa que você... Porque já virou um hábito, já virou um costume, né? E não porque é necessário, necessariamente. E aí isso, às vezes, ocupa um tempo que você podia tirar para você mesma, ou você mesmo, para você poder curtir momentos de forma mais leve, para você vivenciar experiências mais gostosas, com mais calma, com mais, realmente, desfrute, né? De apreciação, com mais, sabe, mais leveza. Porque tá precisando aqui. Porque essa energia dessas duas cartas juntas é realmente muito caótica, assim, nesse sentido de coisas demais acontecendo, uma rotina que ela é maçante, como eu falei, né? Ela é muito fixa, talvez, muito engessada, mas ao mesmo tempo ela não te dá espaço, né? Porque as coisas acontecem de forma rápida, você... Às vezes também pode ser simplesmente as relações de forma mais caótica aqui, mas eu senti mais uma energia realmente geral da sua vida sendo caótica, tá? Apesar de previsível. Não sei se fez sentido pra você, né? É caótico, mas previsível. Porque o caótico não é por imprevisibilidade, o caótico é porque não dá tempo nem às vezes pra respirar, né? Então, assim, e aí isso, e você aqui com 4 de paus me fala disso podendo ser feito de forma automática. De forma que você nem raciocina sobre o que você tá fazendo. Então, pense bem aqui se não tem o que você fazer, porque aqui o eremita me fala que você teria como achar respostas se você pensar. E respostas principalmente pensando em vivências que você já teve, outras experiências. Se você trazer outras experiências que você já teve na vida, que você já passou, você provavelmente vai conseguir correlacionar a situação que você passa hoje e olhar e achar resposta de como melhorar essa rotina, ou de como tornar as coisas mais leves, como viver momentos mais especiais, como viver coisas mais tranquilas sabe? Vivenciar de forma realmente mais benéfica a você, com apreciação, com um prazer mesmo, porque o A4 de paus é uma carta que me fala muitas vezes de celebração, de momentos gostosos, de momentos importantes da vida, que às vezes a gente pode perder, né, nesse cenário aqui específico, a gente pode perder porque a gente está tão atolado de coisas que a gente não vê essas coisas acontecendo, não dá atenção a elas. Então se recolha, tire um tempo, analise o que dá para fazer, o que pode ser, às vezes, tirado dessa rotina, o que está engessado, que às vezes nem faz mais tanto sentido tirar, né? Veja, porque aqui tem o que fazer. Se você pensar, se você se recolher, se você conseguir comparar o que você já viveu com o que você está vivendo hoje, se você conseguir fazer uma análise profunda, se você procurar respostas dentro de você, pode ser também que você tenha alguma pessoa que você confia, que é uma pessoa que às vezes tem muita sabedoria e que você pode talvez até conversar sobre isso e essa pessoa pode te dar uma luz a respeito dessa situação, tá bom? Às vezes é uma pessoa com quem você pode contar, né? E aí você pode também se apoiar nisso, tá? Como uma ajuda também para às vezes, essa energia caótica aí, tá bom? Então, pensa nessa questão, porque aqui eu diria que tem solução e essa questão é mais a respeito mesmo dessa energia muito de não conseguir aproveitar os momentos, tá? Você precisa aproveitar mais, tirar um pouquinho o tempo para você e para situações que lhes são importantes de verdade. Porque às vezes a gente fica muito preocupado, às vezes com dinheiro, rotina, fazer as coisas da maneira certa, fazer as coisas que precisam ser feitas, da forma que tem que ser feitas, daquela maneira, como sempre foi feito, porque aquilo é assim, porque aquilo é assado, não sei o quê. E aí, quando a gente vê o tempo passou, não aproveitou, não viveu, né? Não realmente absorveu as situações, porque estava muito preocupado ou preocupada em fazer acontecer e progredir e progredir e progredir. Mas é aquela coisa, se a gente fica progredindo, 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 uma hora você chega em um lugar e às vezes você nem sabe para aonde você chegou, porque a sua visão era só em progredir, mas não de que maneira progredir. E aqui é esse chamado. Tenha em vista progredir, porque é importante, né? Não é ficar despreocupado com o progresso, tem que pensar no progresso, né? Em ir para frente sempre. Mas há um chamado para também aproveitar o caminho, a paisagem.
O destino é importante, mas a paisagem também faz diferença, tá bom? Então, é isso. Se você gostou dessa opção, né, desse vídeo, agradeço aí a sua presença comigo e peço, por gentileza, que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e também curta aqui, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau!